Aleluia. Abram comigo, por gentileza, suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. O verso 12 e 13. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza. Se você puder, por um instante, reclinar sua fronte. E vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui, Senhor. Obrigado por esse momento onde nós pudemos estar te adorando, Senhor, entoar louvores a ti. Obrigado, Senhor, por esse momento onde também nós pudemos levantar, Senhor, nosso clamor a ti em favor, Senhor, daquelas vidas que necessitam de um toque do Senhor. Pai, obrigado porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor está aqui presente, Deus. Nós te agradecemos por isso, por essa certeza, Senhor, que o Senhor se faz presente nesse lugar. Pai, nós queremos aquietar o nosso coração, deixar todas as preocupações de lado, deixar tudo aquilo, Senhor, que quem sabe traz desassossego à nossa alma. Nós queremos colocar no teu altar, estar livres diante do Senhor para receber a tua palavra. Queremos abrir o nosso coração, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus, nós desejamos ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajuda a transmitir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos ser tocados pela tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, não queremos ser os mesmos, Deus. Que a tua palavra alcance as nossas vidas e traga a transformação que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos ouvido nesses dias a respeito do amor ao próximo. O Senhor tem falado conosco sobre amarmos o próximo, quem é o nosso próximo, quem nós somos, e qual a nossa atitude diante disso, diante daquele que precisa da nossa misericórdia, que precisa do nosso amor. E eu creio que hoje o Senhor vai falar mais um pouquinho a respeito disso. Espero que o Senhor me dê graça para conseguir transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Nós vamos voltar depois nesse texto, mas ele começa aqui falando sobre, o verso 12 diz que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Lá em Mateus, no capítulo 22, nós vamos ler lá, se você quiser ir abrindo já a tua Bíblia. Nós ouvimos já esses dias também, que Jesus, ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos apenas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos ler lá esse texto. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 37. Aliás, vamos ver o 36 também. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Então nós vemos aqui o próprio Jesus falando que se nós amarmos ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento, e se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, e ele faz uma equivalência, né, aos 2 mandamentos. O segundo é semelhante ao primeiro, então tem a mesma importância. E que se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós estaremos cumprindo toda a lei. Então, Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos, ele é resumido em uma palavra. Se nós vemos lá em Romanos, não precisa abrir agora, mas quiser anotar, em Romanos, no capítulo 13, o verso 10, o apóstolo Paulo fala que o amor é o cumprimento da lei. Então, toda a lei se cumpre nessa palavra, que é mais que uma palavra, que são atitudes. Toda a lei se resume no amor. Por quê? O próprio apóstolo, se nós lemos ali os versículos antes desse texto lá em Romanos, o próprio apóstolo Paulo está falando sobre isso, que se nós amarmos o nosso próximo, nós não faremos nada que a lei condena. E os mandamentos com relação ao próximo na lei, se nós olharmos na bem da verdade, amados, na bem da verdade, não é tão difícil assim. Nós hoje em Cristo, não estou dizendo nós lá, sem Jesus, mas nós hoje em Cristo, não é difícil, né? Porque olha só, cumprir a lei com relação ao próximo. Não matarás. Não cometerás adultério. Tem alguém que está com vontade de matar alguém aqui? Não? Às vezes até dá vontade, mas passa rápido, né? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo. Resumindo, se eu não fizer nada contra o meu próximo, não é verdade que não é difícil? Não tem nada pesado nessa lei para quem já está em Jesus? Então, se eu não fizer nada contra o meu próximo, eu estou cumprindo a lei. Se eu não matá-lo, se eu não roubá-lo, se eu não roubar a sua mulher, se eu não desejar os seus bens, eu estaria cumprindo a lei. Então, teoricamente, não é tão difícil. Mas agora, no tempo da graça que nós vivemos em Jesus, que normalmente nós falamos que a graça é mais suave do que o tempo da lei, nós vamos ver que não é, que complica um pouco mais. No tempo da graça, complica um pouco mais. Jesus, ele eleva o nível. A exigência sobe um pouco. Aumenta o patamar. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 5. Aleluia. Peguei alguns versículos desse capítulo só para nós fazermos esse comparativo entre a lei e a graça, e nós vemos que agora o nível subiu um pouco, aumentou um pouco a exigência. Olha o verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Nós acabamos de ver, está na lei. Mas
quem assassinar estará sujeito a juízo. Agora Jesus, a graça. Eu, porém, vos digo, que qualquer que se irar contra o seu irmão, tem outra tradução que diz, qualquer que se irar sem motivo contra o seu irmão, estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, ou racá, que quer dizer nécio, insensato, louco, será levado ao tribunal. Qualquer um que falar isso para o seu irmão será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota, está assim nessa tradução, estará sujeito ao fogo do inferno. Olha que subiu. Antes era só pela lei, eu só seria condenado se eu matasse. Agora, se eu odiar o meu irmão, se eu mirar contra o meu irmão, eu já estou sujeito a juízo. Outro verso, o 27, falando sobre o adultério. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. A lei, nós vimos agora há pouco. Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Então, nós vemos que no tempo da graça, o nível é um pouco maior, a exigência é um pouco maior. Vamos mais um pouquinho para frente, então. Aí o verso 43 e 44, agora falando diretamente sobre amar o próximo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Eu anotei uma tradução aqui, que é diferente da minha, que é da Almeida, Revista e Corrigida, que ela é mais completa. Diz assim, amai vossos inimigos, bendizei, o verso 44, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e perseguem. Então, vê como aumentou. Na lei, era só eu não fazer o mal para o meu próximo. Era só eu não matar, eu não roubar, eu não desejar os bens dele. Mas agora, Jesus, além de, não só o próximo, mas até os meus inimigos. Nós devemos amar e orar pelos... Amar os inimigos e orar pelos que perseguem. E nessa tradução aqui, amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, ou de falar bem, traduzindo, né? Falar bem daqueles que falam mal de nós, ou abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Não é tão simples assim, né? É só a graça de Jesus nas nossas vidas. Fazer o bem aos que nos odeiam. Então não é só não fazer o mal, mas agora eu tenho que fazer o bem. Na graça era só eu não fazer o mal, eu já estava, na lei, era só eu não fazer o mal, estava tudo certo. Estava aprovado. Mas agora, aperta um pouquinho, que não é só não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem. E o bem para aquele que me odeia ainda. Porque fazer o bem para quem me ama é fácil, né? Fazer o bem para minha família, para minha esposa, para meus filhos, para o meu pastor. É fácil. Agora eu fazer o bem para aquele que me deseja mal, complica um pouco. Orai pelo que vos maltratam e perseguem. Então, além de tudo, nós temos que orar por esses abençoados. Orar por quem nos maltrata, quem nos persegue, quem fala mal, quem nos odeia. Então nós vemos que o nível subiu. Antes era só não fazer o mal. Agora eu só
não fazer o mal é pouco, eu tenho que também fazer o bem. Independente se ele faz o bem para mim ou não. Só que a coisa piora ou melhora, depende do ponto de vista. O nível aumenta um pouco mais ainda. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aqui não estava diferente do que ele já tinha falado. Que vos ameis uns aos outros, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo. Amai, aqui nós vemos lá em Mateus também, amai os vossos inimigos, amai o que te persegue, orai para o que te persegue. Até aqui não mudou muita coisa, mas o que complica para nós um pouco é a sequência aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí agora Jesus pega pesado com a gente. Assim como eu vos amei, que desta mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então agora, amados, o padrão subiu um pouco mais, ou bem mais. Porque não é só não fazer o mal para o próximo, como nós vimos na lei. Não é também só fazer o bem. Agora, a ordem de Jesus é que eu ame como Ele me amou. E como que Ele me amou? Jesus, Ele mesmo disse que, nós ouvimos esses dias, o pastor ministrou sobre isso, que Jesus veio para servir. Ele veio para servir. Ele se entregou, Ele abriu mão da sua glória, Ele renunciou à sua glória, veio como homem para servir, para morrer em nosso lugar. Então agora, além de eu não fazer o mal, além de agora eu fazer o bem, agora eu preciso servir ao próximo e renunciar muitas vezes aquilo que é meu em favor do outro. Não aumentou? Porque antes eu não precisava era só não fazer o mal. Depois, fazer o bem. Fazer o bem, eu posso fazer algo para alguém sem precisar abrir mão de nada que é meu, correto? Se eu tenho, vamos supor, se eu tenho um valor X aqui, vamos pegar um valor baixo, se eu tenho 100 reais, vamos usar dinheiro, que é mais fácil para entender. Se eu tenho 100 reais sobrando, e o Senhor fala para eu abençoar alguém, eu vou lá e abençoo com aqueles 100 reais, eu estou fazendo bem. Mas agora, se eu não tenho aqueles 100 reais sobrando, e mesmo assim, o Senhor manda eu dar, eu tenho que tirar aquilo do que é meu, para dar para alguém, eu preciso renunciar, eu preciso entregar algo que é meu em favor do outro. Amados, a pregação não é sobre dinheiro, não se preocupe, só estou tentando pegar um exemplo que fique mais fácil de entender, apesar que acaba, também faz parte, né? Nós vamos ver. Entendeu? É o fato de eu ter que renunciar a algo que é meu, muitas vezes, em favor de outro, e que muitas vezes aquele outro nem merece. Porque Jesus renunciou, Jesus se entregou por quem não merecia ou nós merecíamos. Jesus morreu em favor de quem não merecia. Jesus entregou a sua vida em favor de nós que nós não merecíamos. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus.
Aí nós podemos voltar nesse texto que nós começamos, vamos um pouquinho para frente, aí em João, no capítulo 15, o verso 12. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mais uma vez Jesus fala, Jesus reafirma. Assim, não é qualquer amor. Não é de palavras. Mas é assim como eu vos amei. E olha o verso 13. Não existe amor maior do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E lá no verso 17 ele fala mais uma vez, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então esse amor agora não é apenas de não fazer o que é errado, não é apenas de dar algo que me está sobrando, de fazer o bem, mas é de dar aquilo que me pertence. Aquilo que é meu, nós vamos entender um pouquinho. É sacrifício, é renúncia, é morrer para que outros possam ter vida. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus morreu, se entregou a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida. E agora Ele exige que nós amemos as pessoas, amemos o próximo, da mesma maneira que Ele amou. E nós precisamos, para amar dessa mesma maneira, é só seguindo o exemplo de Jesus. Não existe maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Só que Jesus não morreu só pelos seus amigos, né? Jesus morreu pelos seus inimigos também, porque depois nós nos tornamos amigos. Romanos fala também, não lembro agora qual que é, acho que eu anotei, Romanos 5. Que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. E depois o verso 10, se não me engano, diz que quando nós éramos inimigos, Ele fez isso por nós, quanto mais agora que somos seus amigos, que fomos reconciliados. Então Jesus morreu por aqueles que eram seus inimigos, para que eles se tornassem seus amigos. Jesus orou pelos que o maltrataram, como ele mesmo nos orientou ali no texto que nós lemos de Mateus. Ele orou por aqueles que os perseguiam, aqueles que o maltrataram. Na cruz mesmo ele disse: Pai, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. E agora nós então, com esse exemplo de Jesus, ele diz que não existe amor maior do que este. Então, Jesus aqui ele está exemplificando qual é o maior amor. Se alguém perguntasse para nós qual é o maior amor que existe, o próprio Jesus está dizendo, o maior amor que existe é dar a vida em favor do outro. Só que hoje nós não precisamos dar a vida literalmente, porque Jesus já entregou a sua vida, Ele é o sacrifício perfeito, amém? Jesus já entregou a sua vida em favor das nossas vidas, em favor dos meus irmãos, em favor daqueles que ainda não estão aqui, daqueles que estão ainda no mundo, perdidos. Jesus entregou a sua vida por eles também. Então nós não precisamos entregar a nossa vida literalmente, morrer em favor deles, mas nós precisamos morrer de outras maneiras. Nós podemos morrer para nós mesmos. Em 1 João 3,16, vamos abrir lá? Já voltamos onde nós estávamos. 1 João 3,16, primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Diz assim: nisso
Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então aqui, o apóstolo João, testificando aquilo que Jesus falou no Evangelho, que ele mesmo escreveu, que João escreveu. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Amém? Parece uma palavra dura, difícil, mas não é bênção, é bom. Da mesma maneira que Jesus se entregou em favor das nossas vidas, nós precisamos nos entregar em favor dos nossos irmãos, precisamos dar a vida em favor do próximo, em favor das pessoas. E como que eu posso dar a vida? Tem algo que eu entendo que é algo que exemplifica muito isso, sobre dar a vida, que é o nosso tempo. Se tem algo valioso para nós, que nós muitas vezes reclamamos que nós não temos falta dele, né? É o tempo. De dinheiro também nós falamos que temos falta às vezes, né? Mas o tempo, ele é precioso, porque o tempo, ele é vida. Então, se eu entrego a alguém, se eu entrego para o Richardson, que está me olhando ali, se eu entrego para ele 1 hora da minha vida, para ouvi-lo, para estar com ele, para chorar com ele, para me alegrar com ele, para ajudá-lo, para estender a mão para ele, eu estou entregando a minha vida a favor dele. Aí nós entendemos um pouco mais até quando Jesus fala, quando Paulo fala lá em Efésios para os maridos, né? Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós entendemos que não é tão difícil, porque na verdade a exigência é a mesma para qualquer outra pessoa. A exigência é que eu entregue a minha vida pelo meu irmão também, não é só pela minha esposa, é a esposa pelo esposo, é os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. Então, uma maneira que eu posso entregar a minha vida em favor de alguém é entregando o meu tempo, gastando a minha vida em favor de alguém. E vamos e venhamos, nós valorizamos muito o nosso tempo e muitas vezes entregamos para coisas que não são tão importantes. Às vezes o líder ali, o meu líder de célula, trabalha muito, né? Glória a Deus por isso. E está correndo para lá e para cá, e às vezes o horário que ele consegue marcar lá a reunião, às vezes é um sábado pela manhã, reunião de célula. Deixa eu falar para você, confessar o meu pecado aqui. Para mim é uma luta. Eu acordar cedo no sábado pela manhã, porque às vezes é o único dia que eu consigo dormir um pouquinho mais. Aí, para mim é morrer. Mas eu falei para ele, eu vim primeiro por amor a Jesus, mas por amor a você também, porque eu não queria que você estivesse sozinho. Então, são atitudes de renúncia nossa em favor do outro, que eu entrego um pouco da minha vida para ele. Nós falamos, eu usei o exemplo de dinheiro. Recursos também. Porque para nós adquirirmos aqueles recursos, nós gastamos tempo da nossa vida. Então, recurso também é igual tempo, que é igual vida. Se eu entrego algo para alguém, oferto algo para alguém, que nós, lá em
1 João, não sei se é na sequência desse texto, capítulo 13, é esse mesmo. Fala assim, no verso 17, que se alguém possui recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Então nós vemos que logo na sequência que ele fala de doar a sua vida por nossos irmãos, ele fala sobre recursos. Então, se eu sei que o meu irmão está passando uma necessidade, uma dificuldade, e nós temos pessoas aqui ou ali que acabam, né, um desemprego que bate, é um problema de saúde, que mexe, né, quem já passou por isso sabe, às vezes a pessoa tem as suas finanças organizadas, mas de repente chega um problema de saúde e bagunça tudo. É gasto com medicamento, é gasto com viagem, vai para Curitiba, vai e volta, e é gasto com consulta, é gasto com exame, e ele entra numa dificuldade. E muitas vezes nós apenas, Deus abençoe, irmão, estamos juntos. E muitas vezes eu tendo o que dar, eu tendo o que oferecer, mas eu não quero morrer para mim mesmo. Eu não quero entregar a minha vida para o meu irmão, porque eu gastei, eu trabalho 8, 12 horas por dia para conquistar aquilo que eu estou conquistando. O que eu tenho é meu e de mais ninguém. Mas deixa eu falar para você, amado, se Deus, eu estava conversando esses dias com alguém, se dia tiver uma conversa abençoada, né, Eliezer? Pô, foi uma benção, falando sobre essas questões, de nós investirmos nas pessoas, investirmos no reino, e nós vemos, muitas vezes nós temos dificuldade em abrir a mão em favor do outro, em favor de alguém que é necessitado, porque nós damos muito valor às nossas coisas, ao nosso dinheiro, ao nosso tempo. Então, quando eu entrego algo de valor para alguém, eu estou entregando minha vida, estou entregando parte da minha vida. E glória a Deus, porque nesse tempo os irmãos sabem aí que nós fizemos um clamor aí para os irmãos, né, abençoarem alguns jovens, adolescentes que não tinham condições de irem para o acampamento, e glória a Deus, vários irmãos nos procuraram, né? E glória a Deus, graças a Deus por isso, porque, né, tem pessoas que o Senhor tem, né, movido o coração. E se o Senhor tem te prosperado, o Senhor tem prosperado você, meu amado, é porque o Senhor quer te usar também para abençoar outras vidas. Não estou falando de você entregar aqui, claro, também, né? Faz parte do culto, faz parte da oferta, faz parte, isso nós sabemos, oferta, dízimo, isso faz parte, mas estou dizendo que tem algo além, que às vezes o Senhor vai te mostrar que alguém necessitado, alguém que precisa de estender a mão. E nessa hora, quando nós entregamos, é muito mais que dinheiro, nós estamos entregando nossa vida. As nossas renúncias, fala de morrer também. Jesus, como nós já falamos, Jesus, ele renunciou, ele abriu mão da sua glória. A palavra fala que ele não levou em conta, não levou em consideração o fato dele ser Deus, mas ele se esvaziou e veio como homem e morreu em favor das nossas vidas. Jesus renunciou a toda a sua glória, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, quando nós renunciamos em favor de alguém, nós estamos também morrendo em favor dessa pessoa. E a principal, claro, quando acontece muito nos relacionamentos mais íntimos, né, mais próximos, casal, filho e pai, filho e mãe, entre irmãos, quanto mais próximo, mais acontece, né, de ter os atritos.
E muitas vezes é necessário renunciar, abrir mão da razão, abrir mão do orgulho, para que aquele relacionamento seja restaurado. Então, toda vez que eu cedo, toda vez que eu abro mão da minha razão, que eu abro mão do meu orgulho, eu estou morrendo para mim mesmo. E a principal das renúncias, e que é uma que nós temos muita dificuldade, e é quando nós morremos mesmo, é com relação ao perdão. Quando eu preciso perdoar alguém, porque a palavra fala, quando Jesus fala a respeito de perdão, ele sempre fala que é o ofendido que tem que procurar, isso que é o mais difícil. Não é o ofendido vir esperar o ofensor vir e pedir perdão, é o ofendido que tem que ir e liberar perdão, se reconciliar. Então isso é difícil, isso dói, isso é complicado, mas isso é morrer em favor de alguém. Quando nós pedimos perdão, quando nós liberamos perdão, nós estamos morrendo em favor de alguém, em favor do outro, em favor do próximo. Amém? São tão quietinhos. Quer tomar mais água? Espero que vocês consigam estar absorvendo um pouquinho daquilo que o Senhor está nos falando. Amém? O desejo de Jesus é que nós amemos ao próximo, amemos aos irmãos, da mesma maneira que Ele nos amou. E esse amor de Jesus é um amor de entrega, um amor de renúncia, um amor que serve, a ponto de morrer em favor do outro. E nós estamos vendo aqui algumas maneiras, coisas bem práticas que nós fazemos em favor do outro, que significa renúncia, que significa morrer. Eu sei, amados, que nós temos ouvido nesses dias bastante sobre nós alcançarmos o perdido. E tenho certeza que o Senhor vai continuar falando a respeito disso. Porque esse é o desejo do coração do Senhor, esse é o nosso chamado como igreja, de ir realmente alcançar os perdidos. Mas, se nós não aprendermos a ser uma igreja que ama o próximo de verdade, e o próximo começa pelos mais próximos, que são a nossa família, que é a igreja. Se nós não aprendermos a amar esses que estão mais próximos, como nós vamos amar o perdido? Como nós vamos amar o inimigo? Como vamos amar aqueles que nos perseguem? Como vamos amar aqueles que nos caluniam? Se nós não conseguimos amar como Jesus quer que nós amemos, nem aquele que me ama. Se eu não consigo morrer para mim mesmo, às vezes, nem no meu relacionamento, às vezes em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, se eu não consigo morrer para mim mesmo nos meus relacionamentos aqui na igreja, como que eu vou morrer em favor de outra pessoa que não me conhece ou que me conhece, mas não gosta de mim? Se eu não consigo amar o meu pastor, que ora por mim, que gasta a sua vida, até brinquei que o pastor tá fininho, né? Tá gastando a vida por nós. Se eu não consigo amar o meu pastor, como é que eu vou conseguir amar se eu não consigo amar e me submeter às vezes às orientações do meu pastor que me ama, que não é perfeito, mas que me ama, que ora por mim, que busca o Senhor, que busca a vontade do Senhor para a nossa vida como corpo? Como que eu vou conseguir amar às vezes lá o meu chefe, que é ímpio, que me trata mal, que é injusto? Não estou falando do meu chefe, tá? Do meu chefe.
Você vai ver, não estou usando exemplo, meu chefe é gente boa. Não. Corta. Não é dele que estou falando, né? Mas assim, no geral, né? No geral, acaba acontecendo nesse relacionamento de empregado e patrão e tal. Se eu não consigo amar o meu irmão que está aqui, se eu não consigo amar meus irmãos da célula, se eu não consigo amar o meu líder, que marca uma reunião, como eu falei, do meu exemplo, você conhece a tua célula, o teu líder, mas eu sei que o cara trabalha um monte, vive cansado, às vezes está assim, pescando, porque acorda muito cedo, dorme muito tarde, aquela correria. Se eu não consigo corresponder a um chamamento dele para estar junto, para estar numa célula, ou às vezes nem para responder uma mensagem. Amados, nem para responder uma mensagem no celular. Vamos ser sinceros, amados. Eu vou conseguir amar o perdido? Eu vou conseguir amar aquela pessoa que toda suja do pecado? Se eu não consigo amar aquele que está caminhando comigo aqui, aquele que me conhece, aquele que eu conheço. Esses dias o pastor estava ministrando ele mencionou na ceia e comentou também no culto passado, sobre a parábola do bom samaritano. Uma palavra tremenda. Mas o Senhor me mostrou algo também naquela palavra, esses dias meditando naquela palavra, e o lindo da palavra de Deus é que Deus fala muitas coisas, às vezes no mesmo texto. E eu estava meditando naquela palavra, e aquela pessoa que estava caído à beira do caminho, machucado, ferido, ele estava no caminho, correto? Ele estava caminhando no caminho, sendo redundante. E essa pessoa foi ferida, machucada, roubada, estava lá caída, e a igreja, os sacerdotes, o sacerdote, o levita, a igreja, passou por ele quem sabe muito ocupada, com muita pressa, quem sabe muito ocupada com os seus afazeres, com o seu ministério, e não conseguiu, e não podia parar para atender aquela pessoa. Amados, se nós não conseguimos amar aquele que está ferido aqui dentro, como que eu vou amar aquele que está lá fora? Vamos ser sinceros, mas nós precisamos amar. E o Senhor tem falado com isso, nós precisamos buscar os perdidos, e eu creio que nós vamos. Mas primeiro nós temos que ter essa consciência, amados, que aqui que nós somos treinados, é aqui que nós somos edificados, é aqui que o Senhor nos trata como igreja, para que nós possamos ser igreja de verdade e alcançar os perdidos. Amém? Porque se uma pessoa dessa chegar aqui e não ser amada também, se uma pessoa chega aqui, alguém alcançou, ou quem sabe veio sozinha, mas se nós não amarmos, nós como igreja, como corpo, se nós não recebermos, não acolhermos, essa pessoa precisa de cuidado, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, precisa ser curada as feridas. Se nós não fizermos isso, essa pessoa não vai ficar. E nós muitas vezes, como igreja, as pessoas se machucam, as pessoas erram, as pessoas pecam, as pessoas caem, e muitas vezes estão caídas à beira do caminho, mas nós muitas vezes não estamos preocupados com isso. Nós passamos de largo, como aquele sacerdote, aquele levita. Nós estamos muito preocupados com a nossa vida. Ah, mas é uma pessoa que saiu da minha célula. A gente aqui em cima consegue olhar alguns lugares onde tinha algumas pessoas que não estão mais. Glória a Deus que às vezes tem outras pessoas ocupando os lugares, mas aquela pessoa não está. Amados, se as pessoas saem e isso não nos machuca, se isso não dói, as pessoas somem e eu não me preocupo em saber o porquê que aconteceu. Alguma coisa está errada.
Se a pessoa está caída à beira do caminho, eu passo e eu não estendo a mão para levantar, mas pelo contrário, às vezes, amados, isso infelizmente no meio da igreja, eu espero que isso não aconteça mais, mas eu já vi acontecer em outras ocasiões, de pessoas se alegrarem com a queda do outro, porque aquela pessoa é muito santo, é muito perfeitinho demais. Não, alguma coisa errada, uma hora vai aparecer, uma hora vai aparecer quem ela é de verdade. Aí aquela pessoa acaba caindo. E em vez de eu estender a mão, eu vou fazer comentários, eu vou me alegrar. Falei? Viu só? Não era aquilo tudo, não era aquela santidade toda. E nós, como igreja, que devemos ser aqueles que amam, aqueles que cuidam, aqueles que restauram, aqueles que levantam aquele que está caído na beira do caminho. Muitas vezes nós somos aqueles que acabam de matar. Eu vi uma frase, há um tempo atrás, eu fui procurar essa frase. Na verdade, a frase original, eu achei a frase original, fala assim, que a religião é o único exército que mata os seus soldados. Mas a frase que eu tinha visto, alguém fez uma paráfrase disso e colocou assim: a igreja é o único exército que mata os soldados feridos. Ou que abandona os soldados feridos. Amados, nós somos um exército, de fato, amém? O pastor Marcelo, que gosta de filmes de guerra, né? E ele já fez alguns comentários a respeito aqui. Tem aquele filme, até o Último Homem, né? Amados, nós temos que ser como aquele cara daquele filme lá. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Como é que ele falava, pastor, com aquela frase dele, que é a oração dele? Mais um, Senhor, acho que era isso, né? Mais um, Senhor. Mais um, Senhor. Me dê força, Senhor, para eu ajudar mais um. Me dê força para eu levantar mais um, Senhor. Me dê força para eu carregar mais um. Amados, se nós não amarmos uns aos outros com o coração, assim como Jesus nos ama, Ele nos ama, Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Porque nós, muitas vezes, não ligamos quando alguém está se perdendo, isso não nos incomoda, não nos traz dor, não nos traz preocupação. A pessoa sumiu, apareceu, não apareceu na célula, uma semana, duas, três, 4. Não estou nem aí. Ah, mas é só mais uma pessoa na célula, saiu um, mas chegou 2. Mas aquele um que saiu é uma família. Talvez a família não estivesse aqui ainda, mas estaria, se nós tivéssemos cuidado. As pessoas, eu sei, tem as decisões das pessoas, nem todo mundo, nós sabemos disso. Tem as decisões que as pessoas, elas decidem abrir mão. Mas nós, enquanto a pessoa não falar que não quer mais, não quero mais que você venha atrás de mim, não quero mais, para de me perturbar, larga o meu pé, Chulé. Enquanto isso não acontecer, nós temos que insistir, persistir. Não podemos desistir das pessoas, mas porque Jesus não desistiu das nossas vidas. Quantas vezes nós precisamos da misericórdia do Senhor? Se não fosse as misericórdias do Senhor, eu não estaria aqui mais. Se não fosse muitas vezes alguém estendendo a mão e, cara, vamos levantar, vamos caminhar. Não desiste, vamos lá, vamos em frente. Nós precisamos ser esses. Nós precisamos ser esses que estendem a mão. Nós precisamos ser esses que de fato morrem, entregam suas vidas, renunciam, abrem mão de um tempo para estar com a pessoa, abrem mão de um tempo para estar ajudando aquela pessoa. Abrem mão das suas vontades, das suas razões.
Quem sabe a pessoa saiu magoada, ferida com você. E nós sabemos que isso acontece. Nós não perdemos nada em pedir perdão para a pessoa. Nós não perdemos nada. Pelo contrário, nós ganhamos. Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Jesus não tinha nenhuma culpa, mas ele se entregou por mim e por você. Mas nós precisamos fazer o mesmo. Mesmo que não haja, mesmo que não, mas não foi culpa minha. Não fui eu que fiz, não fui eu que magoei, não fui eu que falei, não fui eu. Mas nós precisamos ajudar essas pessoas, amados. Nós precisamos levantar, ser misericordiosos, como aquele samaritano foi, aquilo que os outros não foram, que os religiosos não foram. Nós precisamos ser. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. O apóstolo Paulo, apóstolo João, na sua primeira carta, acho que é na primeira mesmo, no capítulo 4, isso. Ele diz assim: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou esse mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma ao seu irmão. Aleluia. Tem outro texto que diz assim, está por aqui também, não, acho que é aqui, no verso 9 do capítulo 2. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sob trevas. Essas coisas não podem ter espaço no nosso coração, mas nós não podemos ter sentimentos ruins com relação aos irmãos. Nós devemos amar, nós devemos estar unidos, nós devemos estar juntos, devemos estar no mesmo propósito, na mesma visão, que é realmente ganhar as pessoas, nossos amigos, ganhar essa cidade para Jesus. Mas enquanto nós estivermos andando em círculos aqui dentro, ferindo uns aos outros e deixando essa pessoa ferida sem consertar, aqui diz que aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar nas trevas. No verso 11 diz assim: quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Às vezes, nós estamos aqui, estamos dentro da igreja, fazemos parte de uma igreja, fazemos parte de uma célula, mas estamos sem visão, estamos caminhando na escuridão. E Jesus diz que nós somos, ou precisamos ser, a luz do mundo. Se nós estamos na escuridão, nós não temos como ser a luz do mundo, não podemos iluminar ninguém. Nós precisamos estar na luz. Se estamos na luz, como Jesus está, como o Pai na luz está, temos comunhão uns com os outros, a palavra fala, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém doar a sua vida pelos seus amigos. Amém, amados? Que essa palavra fique no teu coração. Nós queremos alcançar as vidas, nós queremos ir até o perdido, mas não podemos perder ninguém, porque senão é mais um perdido para nós alcançarmos, né? Acaba virando algo assim, é igual você tentar encher um balde furado, ou quem sabe esvaziar um barco
um barco que está furado. Você está tirando a água, mas ela está enchendo de novo porque tem um furo. Ou um balde furado está tentando encher, mas e nunca vai ficar cheio porque está furado. Nós precisamos reparar as brechas, amados, para que as pessoas que estão aqui não se percam. Amém. Aqui, ali, um ou outro vai decidir para um outro ministério. Amém. Glória a Deus. Se sair na bênção, se sair sem nada para acertar, nada para resolver, porque se não for assim, não vai ser bênção lá, né? E em lugar nenhum. Mas se saiu na bênção, vai, Deus abençoe, vai lá e dê frutos. Mas o que nós não podemos perder é ninguém para o diabo. Não podemos perder ninguém mais para o inferno. Temos que nos fechar, nos unir, proteger um ao outro. Como um exército mesmo que não desiste de ninguém, que não deixa ninguém para trás. Mas que está sempre ajudando um ao outro, levantando um ao outro. Para que nós estejamos cada vez mais fortes, cada vez mais fortalecidos. E aqueles que forem chegando, que o Senhor for acrescentando, também vão sendo cuidados e vão crescendo, vão se fortalecendo, vão se juntando a esse exército. E esse exército vai crescendo e avançando. Nós somos chamados para avançar. Para avançar, não podemos mais ficar parados, nem muito menos retroceder. Nós temos que avançar em Jesus. Por isso nós precisamos nos amar. Amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Ninguém tem maior amor do que esse. Amém? Esse é o maior amor. De entregar, de dar a vida em favor dos outros. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Mas antes de nós orarmos, deixa eu perguntar, né? Vai que você está desejoso e eu não te dou essa oportunidade. Tem alguém que está aqui nessa noite que gostaria de se reconciliar com Jesus, voltar para Jesus? Tem alguém que está aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se você estiver aqui, nós queremos orar por você. Antes de encerrarmos. Tem alguém? Glória a Deus. Seja bem-vinda. Qual é o seu nome? Gabriele. Está voltando para Jesus? Gabriele está voltando para Jesus. Aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Tem mais alguém, amados? Tem mais alguém que deseja aproveitar esse momento juntamente com a Gabriele aqui para voltar para Jesus? Amém? Vamos orar então. O Senhor é bom, né? Que a Gabriele possa ser amada e cuidada aqui. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida da Gabriele, Senhor, que hoje está tomando essa decisão de voltar para os seus caminhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu dela. Obrigado, Jesus, porque o teu amor sempre a perseguiu e hoje o teu amor tem a alcançado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Jesus, obrigado mesmo. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que todo esse tempo o Senhor tem guardado a vida dela, Senhor, para que hoje chegasse nesse momento, ela tomasse essa decisão de voltar para os seus caminhos, voltar para o teu propósito. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua boa, perfeita e agradável vontade se estabeleça na vida dela. Que o teu propósito, Senhor, que o Senhor já planejou para ela, que ela viva plenamente, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para ela, em nome de Jesus. Abençoa o seu coração, Senhor, toda mágoa, Senhor, toda amargura, quem sabe toda tristeza, Senhor, que se instalou no seu coração, Senhor, quem sabe por palavras recebidas, quem sabe por decepções com pessoas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura sobre o seu coração, cura sobre a sua alma, em nome de Jesus, que ela seja totalmente livre para viver plenamente a vida que o Senhor conquistou para ela na cruz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Espírito Santo, nós te pedimos, enche a vida dela,
Enche a vida delas e toma o controle da sua vida, dirige os seus passos, que ela tenha uma caminhada de glória em glória, de vitória em vitória, na presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos a Ti. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos caminhar a Gabriele para alguma célula, né? Estenda suas mãos, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor, ministrada a nós. Nós entendemos, Senhor, que o nosso amor, Senhor, tem que ser muito mais que palavras. Nosso amor tem que ser mais do que apenas não fazer o mal a alguém. O nosso amor tem que ser mais do que fazer o bem para alguém. Nós temos que amar as pessoas, amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo, como o Senhor nos amou. Um amor que renuncia, um amor que entrega a sua vida em favor do outro. Pai, nós queremos estar dispostos a entregar as nossas vidas em favor do próximo, entregar as nossas vidas para que outros possam viver a vida que o Senhor conquistou para eles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos gastar a nossa vida na Tua presença, queremos abrir mão, Senhor, do que for preciso, para que nós tenhamos, Senhor, uma igreja sadia, saudável, uma igreja madura, em nome de Jesus, sem indiferença, Senhor, sem problemas, Senhor, nos relacionamentos. Pai, cura os relacionamentos, nas casas, das famílias, Deus, em nome de Jesus, nas células, na igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja uma restauração, Senhor, que haja liberação de perdão, Pai, que haja, em nome de Jesus, reconciliação, Pai, nos relacionamentos, Pai, para que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja saudável, que vai em busca do perdido, mas que também não deixa de estender a mão para aquele que está desanimado, para aquele que está caído à beira do caminho. Em nome de Jesus, nós queremos olhar, Senhor, para os perdidos, mas nós também queremos cuidar dos nossos, daqueles que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, que essa palavra continue, Senhor, reverberando em nosso coração, para que o Senhor use as nossas vidas, use a vida dessa igreja, conforme a Tua vontade, para viver o Teu propósito plenamente, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o restante dessa noite, Senhor, abençoa essa semana que está iniciando, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de conquistas, em nome de Jesus, que haja muita graça do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, que haja muita entrega das nossas vidas ao Senhor. Queremos, Pai, viver uma vida em santidade, uma vida que alegre ao Senhor, uma vida que dê um bom testemunho de Jesus lá fora, em nome de Jesus, que as pessoas possam ser atraídas pela Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, que seja uma semana de vitória para os Teus filhos. Abençoa a casa, o lar dos Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos a Ti. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada família, hoje e no decorrer dessa semana, e quem crê diz, amém. Deus abençoe, uma semana de vitória.